eu já mudei o meu IPCA para 6,70. Se o câmbio continuar ajudando, é capaz de cair mais ainda e fechar o ano aí em 6,5. Então a gente vai deixar de ter uma inflação, como nós chegamos a ter, perto de 11%, para uma inflação abaixo de 7%. É uma bela desaceleração. A respeito da redução do índice de inflação aqui no Brasil, eu converso agora com Pedro Paulo Silveira, economista-chefe da Nova Futura Corretora. O que aconteceu? Bom, Luciano, a gente já tinha uma pressão muito forte o ano passado e que continua existindo no primeiro trimestre, nos primeiros meses desse ano, é por conta dos alimentos, energia elétrica, e câmbio. E a partir de fevereiro, da metade de fevereiro em particular, a energia elétrica começou a cair, ela começou a ficar negativa para os consumidores da região sudeste, centro-oeste, sul, nordeste. O câmbio começou a se apreciar, né? O real começou a ficar melhor em relação ao dólar, o dólar começou a cair. E a pressão sobre os alimentos, que estava muito forte por conta da chuva, particularmente sobre os in natura, começou a reduzir. Isso fez com que os índices de preço caíssem. Então, consecutivamente, agora nas últimas semanas, a gente viu o IPCS semanal da Fundação Getúlio Vargas se desacelerar, o IPC semanal da FIPE se desacelerar, e saiu o IPCA 15 com um nível bem elevado, o IPCA, que vem 15 dias depois, já desacelerando. E, finalmente, a primeira prévia do IGPM se desacelerando também. Então, parece que a pressão dos preços começou a ser reduzida e começou a ficar mais leve. E tem transportes, também teve um peso aí nessa redução, não? No início do ano, praticamente todas as prefeituras importantes, na aferição do IBGE, deram um reajuste importante, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Belo Horizonte. Pesou forte em janeiro e metade de fevereiro. Agora essa pressão já arrefeceu, né? No IPCA, se você pegar o último que foi medido de fevereiro, a pressão é muito menor. Se concentrou basicamente em Brasília, se eu não me engano um pouco ainda em Belo Horizonte, mas São Paulo e Rio já estão zeradas com essa pressão. Já não tem mais pressão aí no transporte urbano e interurbano como tivemos em janeiro e fevereiro. Já fica mais fácil para os economistas apresentarem uma projeção para a inflação esse ano? A inflação ela não deve fugir muito do que a gente tinha imaginado antes. Eu tinha feito uma projeção de 7,10, 7,20, levando em consideração a manutenção dos preços administrados, né, energia elétrica, gasolina, e deixando os preços livres subindo na média do ano passado, aí esses 7 e pouco. Mas com a redução do preço da energia elétrica, que já foi anunciada agora, com a mudança da bandeira, de bandeira vermelha em janeiro para bandeira verde em abril, eu já mudei o meu IPCA para 6,70. Se o câmbio continuar ajudando, é capaz de cair mais ainda e fechar o ano aí em 6,5. Então a gente vai deixar de ter uma inflação, como nós chegamos a ter, perto de 11%, para uma inflação abaixo de 7%. É uma bela desaceleração. E o impacto disso em outros segmentos da economia? Acho que é importante, a pressão sobre a renda das famílias vai diminuir, com isso ajuda a compensar um pouco o efeito do desemprego, a compensar um pouco o efeito da contração econômica forte que a gente está observando no país. A gente deve fechar esse ano com uma queda, uma nova contração em torno de 4,20. E pensar na deflação na Europa realmente não é um motivo de comemoração ainda, né? O problema é que nós tivemos uma inflação muito forte com uma contração também muito forte. Isso é um evento muito ruim. Acho que pior que esse evento só o que você falou, só o que está acontecendo efetivamente na Europa, porque está sendo difícil para o Banco Central Europeu, a gente está vendo isso, ele colocou a taxa de juros de menos 0,3 para menos 0,4, vai aumentar a expansão da moeda lá e nem por isso as pessoas estão mudando o pensamento em relação à taxa de crescimento. A taxa de crescimento vai continuar devagar e os preços estão, em termos anuais, pelo índice de preço ao consumidor deles lá, eles estão com uma variação negativa em 12 meses. É uma situação horrível, difícil de controlar e a nossa aqui, eu espero, vai ser mais fácil de controlar. Em 1 ou 2 anos a gente consegue escapar desse inferno que está vivendo. E aí a inflação iria para o centro da meta do governo, nesse período que você falou? Em 2 anos ela vai para o centro da meta, com certeza. Eu acho muito pouco provável que... o centro da meta ou perto dele, né? Fora daquela região, estourando o teto da meta. Se tiver um viés, é muito mais para o centro da meta. Eu acho que isso com certeza vai acontecer em 1 ano e meio, 2 anos no máximo. Esse centro da meta de 4,5%
ao ano. E a política monetária do Banco Central, o que se espera a partir de agora? Provavelmente ele começa a derrubar a taxa de juros a partir de agosto. Eu acredito num valor modesto de 0,25 e fecho o ano aí próximo de 13,25. O ano que vem pode fechar com uma taxa de juros próxima a 11%. Risco político pode alterar este cenário? Com certeza, se a crise política ela for resolvida e rapidamente, né, e como se desenha que esteja acontecendo, a percepção de risco em relação ao Brasil muda, né? Toda essa questão inflação, câmbio, juro, muda, né, e muda para melhor. Acho que a inflação caminha mais rápido para o centro da meta, né, o câmbio vai ter uma oscilação mais moderada e efetivamente as taxas de juros podem cair, ajudando a economia a se recuperar mais rápido. Isso confere mais confiança aos investidores brasileiros? Com certeza, eu acho que já é resultado de um aumento da confiança, né? Se a crise política se resolve efetivamente, o nível de confiança em relação ao país aumenta. E é esse nível de confiança que faz com que os preços caiam, por exemplo, ou deixem de subir, a taxa de juros também caia, porque o risco percebido reduz. Tem uma relação é um ciclo vicioso que é retomado e que faz com que a economia, a confiança e os preços entrem num ciclo melhor do que estavam até pouco tempo atrás. Como este clima é percebido aqui na corretora, vocês, participantes do mercado? Com certeza a gente vê os fluxos aumentarem, né, para a Bolsa. Os clientes aumentam o volume de operações em Bolsa, os ativos começam a se valorizar, né, nos mercados futuros também ficam mais movimentados, os estrangeiros ficam mais animados, os investidores domésticos também, aumenta o volume, fica todo mundo mais feliz com a crise política se resolvendo. Quando acontece algum fato marcante na política, como é que é o clima aqui na corretora? Fica mais agitado, porque as posições mudam rapidamente, né? De otimista para pessimista, de pessimista para otimista, então isso gera uma volatilidade, como é chamado, e isso demanda mais os serviços da corretora. Pedro Paulo Silveira, muito obrigada pela sua participação mais uma vez e participação tão especial aqui na Ducascope TV. Eu que agradeço o convite, Luciane. Até breve. Luciene Miranda para o São Paulo Direct da Ducascope TV.